sessão extraordinária, nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o texto base da Lei Orçamentária de 2019. A previsão é que o Estado tenha um déficit orçamentário de cerca de 8 bilhões de reais, com uma receita líquida estimada em 72 bilhões e despesas de 80 bilhões. Os valores podem ser alterados na votação da redação final nesta quinta-feira. O projeto enviado pelo governo incluiu quase 3 mil emendas apresentadas pelos deputados. Entre elas, a que aumenta em 1 bilhão e 200 milhões de reais a arrecadação de ICMS e royalties de petróleo. O cálculo foi feito pela Comissão de Orçamento da Alerj. Esse cálculo foi feito baseado no relatório Focus, que é divulgado pelo Banco Central. Quando a Fazenda envia para casa o orçamento, são números do meio do ano. Então, o orçamento chega na casa com esses números do meio do ano. E nós, quando vamos apreciar o orçamento na comissão e depois no plenário, temos a obrigação de revisitar esses números para números atuais de novembro. Então, com a revisitação desses números do ICMS, principalmente a melhora no comportamento da arrecadação e o recálculo, a gente tem mais 600 milhões de ICMS. E também a previsão do câmbio, que impacta diretamente no royalties do petróleo, que fez uma projeção aumentar também mais 600 milhões de royalties do petróleo para o ano que vem. Esse valor teve que ser remanejado e distribuído principalmente nos gastos constitucionais, como saúde e educação. E isso, por exemplo, na área da saúde, conseguiu-se garantir a inclusão da incorporação ou da aplicação do plano de cargos e salários dos servidores da saúde, que foi aprovado nessa casa e depende agora de aprovação do Conselho de Recuperação Fiscal. Mas no orçamento, como foi um compromisso da casa, ficou cravado o espaço orçamentário para aplicação do plano de cargos e salários da saúde. O aumento da receita permite o crescimento do Fundo de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, que recebe 5% dos royalties e participações especiais do pré-sal. Com isso, foi possível aprovar emendas que estendem o programa Segurança Presente a bairros como Botafogo, Tijuca e Laranjeiras. As emendas parlamentares garantiram também um reforço no orçamento da cultura, a princípio estimado em 226 milhões de reais. O reforço será de mais 45 milhões, sendo 31 milhões só para o Teatro Municipal. O Teatro Municipal estava sobrevivendo praticamente para pagar a folha de pessoal. Então, numa das audiências públicas da Comissão de Cultura, nós nos comprometemos a aprovar emendas que pudessem reforçar o orçamento do Teatro Municipal. E essas emendas chegaram pelas mãos do conjunto dos funcionários do Teatro Municipal. E eu produzi essas emendas, não só como emendas minhas, mas também porque eu sou membro da Comissão de Cultura. Foram incluídas também emendas que garantem a convocação e nomeação de aprovados em concursos da Secretaria de Administração Penitenciária, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio. O Estado vai ter dificuldade de fazer novos concursos. Então, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, inspetores penitenciários. Então, há uma situação garantida envolvendo também outros servidores de várias áreas. Foi uma coisa para todos. Todos os concursos, prorrogamos a validade numa fase e agora aprovamos recursos no orçamento para que haja a chamada. Outra emenda apresentada pela bancada do PT proíbe o contingenciamento do Fundo de Combate à Pobreza. Se tem um fundo estadual de combate à pobreza e se são vinculados programas e ações que dependem dos recursos do fundo, como habitação popular, com uma série de outros dispositivos de inclusão social, é preciso que os recursos do fundo, que remontam a cerca de 5 bilhões ano, sejam integralmente destinados, aos programas e ações relacionados direto ou indiretamente ao combate à pobreza, senão não faz sentido. O plenário também aprovou a revisão do Plano Plurianual para o período de 2016 a 2019. A revisão do PPA, segundo o governo, é necessária em função dos ajustes orçamentários e das mudanças que afetam o desenvolvimento de projetos e atividades. O parecer da Comissão de Orçamento da Casa aprovou 223 emendas das 292 apresentadas pelos parlamentares. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Flávio Bolsonaro, que permite aos proprietários de veículos novos optar por receber o certificado de registro de licenciamento pelo correio ou em um posto de vistoria do Detran.
O pedido deve ser feito pelos telefones de atendimento ou pela página do Detran na internet. A proposta foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. As academias de ginástica, musculação e artes marciais do estado do Rio devem garantir, durante o horário de funcionamento, a presença de pelo menos um profissional de educação física registrado no conselho da categoria. A proposta do deputado André Lazzaroni, que altera uma lei de 2015, recebeu 3 emendas e retornou às comissões. Empresas que oferecem o serviço de assistência técnica podem ser obrigadas a fornecer ao cliente o protocolo de atendimento, sempre que for solicitado por escrito. O protocolo deve informar a data, horário e o motivo do comparecimento do consumidor ao local. O projeto da deputada Zeidan foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Os consumidores do Rio poderão optar por parcelar o pagamento da fatura da SEDAI, se o pedido for feito antes do vencimento. O benefício não será dado a quem tiver dívidas com a empresa. O projeto do deputado Zaqueu Teixeira foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. A partir do momento que você verifica que não vai conseguir fazer o pagamento daquela fatura, você solicita o parcelamento, isso permite que você não tenha interrupção do fornecimento e você não fique inadimplente, porque você parcela dentro das suas condições econômicas. Quando a gente percebe que o estado do Rio de Janeiro vive numa crise, as pessoas que aqui vivem também estão em crise. E precisamos perceber isso. As montadoras de veículos do estado do Rio podem ser obrigadas a exibir na frota a etiqueta nacional de conservação de energia. O selo desenvolvido pelo Inmetro indica quantos quilômetros o veículo roda na cidade ou na estrada com 1 litro de gasolina ou etanol. O projeto do deputado afastado, Luiz Martins, foi aprovado em segunda discussão e vai ser analisado pelo governador. Terminais rodoviários do estado com embarque e desembarque de passageiros intermunicipais podem ser obrigados a instalar câmeras de monitoramento e vigilância 24 horas. As imagens devem ser salvas por no mínimo 90 dias, num banco de imagens para eventuais consultas. Quem descumprir a norma poderá ser multado. O projeto do deputado afastado Marcos Vinícius foi aprovado em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador. Os deputados Eliomar Coelho e Gilberto Palmares querem revogar a lei aprovada aqui na LERJ, que limita o bilhete único estadual a usuários com renda de até 3 salários mínimos. O projeto foi aprovado em segunda discussão. A atividade da Polícia Civil pode passar a ser reconhecida como técnica, já que esses profissionais passam por curso específico para entrar na carreira. O objetivo do projeto da deputada Marta Rocha é adequar a atividade à Constituição Federal, permitindo que os policiais possam também dar aulas. A matéria foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Nós temos vários segmentos da Polícia Civil onde há uma atuação bem técnica. Por exemplo, os peritos criminais na área da biologia, na área da química, na área da física, né? E essa lei quer permitir que esse expertise permita ao policial, desde que haja compatibilidade de horário, que ele possa lecionar sobre esses temas e ter assim duas atividades. A atividade como policial civil e também a atividade como professor. Também discutida a proposta dos deputados Jorge Felipe Neto, Valdec Carneiro e Tio Carlos, que estabelece o turno único na rede pública de educação do estado. O período será de 7 horas diárias e vai alcançar todas as etapas do ensino básico. O estado terá 10 anos para implantar o novo horário em toda a rede. O texto foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Todos sabem a importância da educação, sobretudo a educação de turno único, em tempo integral, uma promessa de geração após geração que hoje a gente transforma em peça legal por essa casa, uma grande vitória da Assembleia para o estado do Rio de Janeiro, para que o jovem continue a sonhar, continue buscando empreender na sua vida, tenha uma melhor capacitação, que o aluno que saia do Rio de Janeiro esteja preparado para o mercado de trabalho do mundo. O projeto busca estabelecer um horizonte, uma meta, em consonância com o Plano Estadual de Educação, para que as escolas de educação básica, sob a responsabilidade do Estado, gradualmente possam se organizar sob a forma da educação integral,
garantindo um turno único de no mínimo 7 horas diárias para os estudantes. E, naturalmente, garantindo na concepção da educação integral a presença de componentes curriculares como a arte, a educação física, a língua espanhola, a sociologia, a filosofia, ou seja, pensando também na concepção integral do projeto pedagógico, porque a educação integral não é apenas esticar o tempo do aluno. O Rio de Janeiro pode ter um programa de incentivo ao ciclismo de montanha nos parques estaduais e nas trilhas localizadas em áreas públicas. De acordo com o texto do deputado Carlos Mink, as associações de ciclistas e o poder público devem definir o regulamento e os estudos necessários para a demarcação geográfica, sinalização, implantação e manutenção dos circuitos. Também estão previstas parcerias com a iniciativa privada para a captação de recursos. A matéria foi aprovada em primeira e retorna à pauta em segunda discussão. O projeto dos deputados Nivaldo Mulim e Paulo Ramos autoriza o governo a instituir a cobrança de tarifa social da SEDAI para as unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no estado do Rio. A tarifa social é a cota mínima domiciliar cobrada pela empresa. O texto foi aprovado em primeira discussão e ainda precisa retornar à pauta para mais uma votação. A lei de 2006, que cria o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, pode ser alterada. O projeto dos deputados Luiz Paulo e Gilberto Palmares determina que devem ser destinados a este fundo 10% dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A proposta aprovada precisa de mais uma votação para se tornar lei. Ocorre que neste ano passado, 2017, o governo do estado investiu somente 1% e não os 10%. E o Tribunal de Contas não reconhece que esse fundo seja determinativo para rejeitar as contas. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um projeto de lei, você pode verificar que tem um parágrafo dizendo que, se não cumprir, as contas do governo poderão ser rejeitadas. Pode ser criada no Rio uma multa para casos de assédio sexual no valor de até R$ 32.900. A regra não deve se aplicar aos atos ocorridos em municípios que tenham leis específicas sobre o tema. O agressor, ao ser notificado, terá 15 dias para pagar a multa ou terá o débito inscrito na dívida ativa. Em casos de reincidência, o valor pode dobrar. O projeto do deputado Jânio Mendes foi aprovado em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. A punição administrativa, ela vai além daquilo que hoje é estabelecido na lei com punição criminal, porque essa multa ela vai para um fundo, né, que visa o estímulo de políticas públicas de respeito à mulher, de valorização da mulher. As organizações sociais da saúde que tenham um contrato com o governo do estado devem destinar pelo menos 10% das vagas para auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros sem experiência profissional. A proposta da deputada enfermeira Rejane foi aprovada e precisa de mais uma votação para se tornar lei. Hoje em dia, com as organizações sociais, esses critérios eles ficam muito nebulosos. Todo mundo começa a perguntar qual é o critério, é entrega de currículo, é avaliação, e o critério fica subjetivo. E as pessoas precisam do primeiro emprego porque justamente um dos critérios que eles falam é que tem que ter experiência. Então, é uma incoerência muito grande.